Informação dentro do DNA de uma ameba é equivalente a 1000 volumes da enciclopédia britânica. Tomás de Aquino vai falar que é Deus, né? Totalmente diferente. Ou não, poderia, mas elas não são, na verdade... Da ignorância, no sentido de dizer, eu não sei, então são as leis da física tais e tais. Não. Existe celular por conta dessas leis. Não, as leis sim, então, as leis, óbvio que as... O senhor tem alguma dúvida ainda sobre a questão do argumento cosmológico? A gente pode mudar de argumento. Não, quanto ao seu argumento, eu discordo. Em que ponto? Dele, eu discordo, primeiro, que a matéria veio existir do nada. Mas assim, o senhor entendeu o que eu falei? Segundo, até porque eu entendi, mas assim, os modelos cosmológicos são muitos. Qual que é a questão? A questão é que assim, e a gente pode... Qual que é uma diferença... Aí eu posso falar da maioria dos ateus, não de todos, tá? Mas a maioria dos ateus, porque, de novo, para a ideia principal, se você for na semântica da palavra, ateu é só a negação de uma divindade, ela não pressupõe nenhuma afirmação, mas a maioria dos ateus, para ele não saber, tá tudo bem. Entende? Eu posso não saber como surgiu o universo. E tá tudo certo, pra mim, até porque pra mim essa vida é a única que a gente tem, e nós somos um animal que vive muito pouco, que sabe muito pouco, e eu vou te falar, um animal sem história, e eu não tô falando eu não vou nem falar, entrar em pirâmides, em outras coisas, a gente não consegue explicar como que os romanos fizeram as obras da Idade Média. Um pouco antes da Idade Média, a gente não sabe, porque o ser humano é um animal sem história, e isso... A gente pode depois até falar, mas em grande parte é o cristianismo, né, que queimava as bibliotecas e tal. Mas assim, nós somos um animal que vive pouco, que sabe pouco de si, sabe pouco do universo, sabe pouco da terra que a gente vive. Então, eu não saber, o ateísmo não saber, né, da onde de verdade veio o universo, não pressupõe, de novo, não pressupõe, isso é uma falácia, que houve um criador. Não pressupõe, só significa que eu não sei. A gente chama isso de falácia da ignorância. Você fala assim, bom, já que você não sabe, então a minha tese está certa. Não, só quer dizer que eu não sei de onde veio o universo. Não quer dizer que a sua tese de que necessariamente teve um design inteligente é verdade. A gente chama isso de falácia da ignorância. Bom, se você não sabe, então eu tô certo. Não é isso. Até porque podem existir outras variáveis que talvez a gente não tenha considerado. Entende? E aí, porque eu posso aí entrar num outro debate, que aí a gente vai ficar num debate infinito e lógico, tá bom. Então, se necessariamente houve um criador, então quem criou Deus? Né? E aí a gente vai ficar nessa volta eterna. Porque são dois pontos seríssimos que o senhor colocou aí, muito importantes. Aí eu posso falar e o senhor fala depois, se assim me permitir. Tá tudo bem? Veja que coisa interessante. O que eu disse, que a causa do universo é não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, e atemporal, portanto capaz de ver o futuro que nós decidimos, não pelo que eu não sei, mas é pelo que nós sabemos. Se nós pegarmos as equações da relatividade e voltarmos para trás, nós chegaremos a um momento em que a matéria fica espremida até um ponto de inexistência, a não ser que a gente queira parar a ação da equação da relatividade. Mas não há nada que indica que nesse ponto infinitesimal nós tínhamos uma física totalmente diferente. Ah, sim. Hoje a física quântica, ela pressupõe leis que as leis da macro, que se aplicam no macro, a física newtoniana, a física quântica, ela não refuta a física newtoniana. E eu não sou físico, tá? Não sou matemático, mas assim, o que acontece? Hoje já se existem evidências que quando a gente fala em física quântica, gente, não tem nada a ver com lei do retorno, força do pensamento, nada disso. Física quântica é a escala de Planck, que são partículas menores que o átomo. No mundo quântico, no mundo subatômico, a física newtoniana, que é a física que rege o universo, os macros, ela não se aplica. Sim, mas não se aplica. Então, se a gente for retroagir num ponto onde a matéria estava infinitesimal, como você falou, a gente pode pressupor que as leis físicas que depois vieram a descrever o universo não se aplicavam lá. Eram outras leis, que estamos começando a engatinhar para descobrir agora as leis quânticas. Então a gente não pode pressupor que nesse ponto infinitesimal veio um Deus e criou o que era imaterial. É uma pressuposição, é isso que eu estou falando.
aí sim é o argumento da ignorância, no sentido de dizer, eu não sei, então são as leis da física tais e tais. Não. Porque pelo que nós sabemos... Mas eu tô te falando que a gente sabe. Nós não que as leis da física quântica não se aplicam no macro. A lei, sim, mas não é a lei da física quântica que eu estou falando, estou falando da relatividade. Eu não estou querendo aplicar a lei de física quântica no macro, não. Eu estou falando da relatividade, que não tem nada a ver com física quântica. A relatividade não tem nada a ver com física quântica. Se você retroagir a matéria até o ponto infinitesimal, a gente chega na física quântica. Não, falei isso não. Mas eu tô falando. Não, você tá falando. Eu tô falando. Eu tô falando. O senhor tá falando, eu não. Não. O que eu tô dizendo. Mas isso aí é uma hipótese para a qual nós não temos evidência. É isso. Mas para o que eu tô dizendo, eu tô me mantendo nas leis que nós utilizamos para o universo. Que também não tem evidência. Se nós tem, sim. Existe satélite, foguete, existe tudo. Existe celular, mas eu tô falando da origem. Não, as leis sim, as leis. Óbvio que as leis têm evidência. Então, se nós pegarmos essas equações que nós utilizamos para tudo isso, e nós funcionarmos essas equações de frente para trás, nós teremos um universo num ponto infinitesimal vindo da não existência para a existência. É isso que nós sabemos. É pelo que nós sabemos. Entendeu? Nós não afirmamos algo pelo que não sabemos. Nós afirmamos algo pelo que sabemos. Então, deixar bastante claro isso. Eu não sou a favor de nós pressupormos nada com base na ignorância sobre um determinado assunto. Nós sou a favor de nós pressupormos conclusões com base no que sabemos. E a gente sabe que a matéria não se destrói, nem se cria. Ela só se transforma. Então, a matéria sempre existiu. Mas isso depois das leis, já que nós já vimos que as leis do universo não são prescritivas. Elas são descritivas. Então, mas se a matéria não pode ser destruída, nem, ela não pode ser criada também. Mas isso, a lei não prescreve o universo, não diz como o universo tem de ser. A lei descreve como ele já funciona. Então, exatamente. Então, antes do universo, pode... O senhor acha que as leis da física, elas são necessárias ou contingentes? Não, poderia ser totalmente diferente. Não, poderia, mas elas não são. Na verdade, elas são o que são. Então, são contingentes, concorda comigo? Sim, claro, entendi o que você quer dizer. São contingentes. Sim. Então, ninguém saberia como as leis da física seriam antes do universo existir. A não ser que nós defendêssemos aqui que as leis da física são necessárias, aí o senhor teria um ponto. Porque essa lei da física fora do universo teria de ser aplicada. Como essa lei da física fora do universo não é necessária, é contingente, ela não prescreve o universo, ela apenas descreve que o universo a gente não sabe, é isso que eu tô te falando. Pelo que sabemos. Não, mas hoje existem já modelos cosmológicos de multiverso. Então, se existe multiverso, o nosso universo pode ser um dentre tantos outros. Mas se for... E aí, se for um dentre tantos outros, as leis da física podem não estar se aplicando aqui, mas já se aplicavam em outros universos. E eu tô fazendo uma divagação filosófica agora, entrando dentro das premissas que o pastor falou. Em relação ao multiverso, me permita. O multiverso é uma assunção puramente de fé que não tem a menor evidência. Não tem a menor evidência neste universo que haja outro universo. E se houver outros universos, nós teremos infinitas necessidades mais de ter infinitas criações. A necessidade da existência de Deus se multiplica pelo infinito e não acaba. Não é que ela acabe com o multiverso. O multiverso é uma ideia. Não, eu não tô falando que eu acredito no multiverso, tá? Eu tô falando só que hoje também existem cientistas sérios, né, que estudam as possibilidades do multiverso, principalmente agora com o James Webb, com aquele outro telescópio que foi inaugurado no Chile mês passado, tal. Então, assim, lugares onde teoricamente não deveriam existir galáxias ou galáxias bem no seu começo, foram fotografadas galáxias muito grandes, muito maiores que teoricamente nos primeiros milhões de anos do universo, eles deveriam ainda estar se formando, galáxias que já eram antigas. Isso é outra história, então, né? Não. Então, o que eu quero dizer é que, de novo, tudo que a gente está falando aqui de universo, a gente está pressupondo coisas que existem vários modelos cosmológicos que nem os cientistas chegam a essa conclusão. Então, de novo, o senhor está dando voltas e voltas e voltas para dizer que o universo pressupõe um criador infinito, espiritual, tal, e eu estou dizendo... Ok, é uma pressuposição do senhor, não tem como a gente afirmar, porque nenhum cientista vai dar uma certeza da origem do universo. Há, entre os tantos modelos, um que faz as coisas funcionarem. A ciência precisa aplicar o modelo para as coisas funcionarem. Então, o Big Bang, a relatividade, e a relatividade só faz sentido no modelo de universo com início.
Isso é uma coisa importante. É ela a relatividade que faz com que nós possamos colocar satélite no espaço, soltar míssil, foguete, fazer viagem. É ela a relatividade, não é questão intelectual, é questão de prática, de realidade, é o que está acontecendo. E esse modelo que está acontecendo diz que o universo veio existir nessa forma que eu estou dizendo. O multiverso é uma aposta puramente de fé irracional. Não há nada neste universo que nos indique que existe outro universo. Não há nada neste universo que nos indique que, mesmo existindo, eles não estejam colidindo. E ainda mais, se existirem infinitos universos, a necessidade que eu já demonstrei para uma causa criadora desse universo multiplica por infinito, não diminui a necessidade de Deus. Eu discordo. Como é que vieram a existir os multi-universos? Então, eu discordo, porque assim, todo argumento que a gente puder usar para Deus, a gente vai poder usar para o universo. Por quê? Porque se a matéria não pode ser criada do nada e a matéria também não pode deixar de existir, para mim a matéria sempre existiu, que era o princípio básico de Aristóteles. E aí ele vai dar a ideia do primeiro motor imóvel, lá 350 antes da Era Comum, ele vai falar que o que dá causa às novas coisas do universo é o movimento, mas que a matéria do universo sempre esteve ali, mas que para que o primeiro movimento tenha existido, o primeiro movimento, o primeiro motor causador do primeiro movimento tem que ser imóvel, porque senão a gente ficaria da causa do movimento, da causa ad infinitum. Então ele diz, e ele vai chamar de primeiro motor imóvel. Lá 1100, Tomás de Aquino vai falar que é Deus, né? A primeira via de Tomás de Aquino, que é a via do motor imóvel de Aristóteles. Então, na verdade, Tomás de Aquino ele só cristianizou um monte de outros filósofos. E quando é que isso vem para a ciência, claramente? Na teoria do Big Bang. Sim, mas a teoria do Big Bang ela já é contestada em vários modelos. É o que faz funcionar. Assim, pode ser questionada, mas e se a própria gente teoria do qualquer Big Bang, outra que não funciona, é questão de fé. A própria teoria do Big Bang, ela vai também, aí o professor Sabino vai falar melhor que eu, vai contradizer a narrativa bíblica. Porque se a teoria do Big Bang vai dizer que o universo surgiu de um ponto onde a matéria estava super condensada, e ela foi se expandindo, e aí a teoria da evolução é verdade, e a vida surgiu no caso tal, então não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus não criou os animais primeiro, Adão não deu nome para os animais, e aí então a gente entra num debate que assim, se você está assumindo então que isso é verdade, então você tem que negar a Bíblia que você tanto defende, porque a Bíblia ela claramente defende o design inteligente de tudo que existe na Terra, e não é só do universo, é inclusive do homem e dos animais. Existe aí um erro muito comum no Brasil, que dada todas as vênias do mundo, o senhor está incorrendo nele, argumentativamente, com todo respeito. Eu de correlacionar a teoria do Big Bang com a evolução biológica. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Entendeu? O Big Bang, ele pode ter... Como não, professor? Não tem nenhuma correlação. Uma coisa é a origem do universo, outra coisa é a origem da vida. Se há algo hoje que a ciência patina e nada sabe a respeito, concordo, é como a vida se originou. Concordo. Independentemente de se você crê ou não no Big Bang. Independentemente de se você crê ou não no Big Bang, a origem da vida não é uma implicação da origem do universo. A vida não se explica mesmo nos modelos cosmológicos do Big Bang. A vida hoje a biopoiesis, a origem da vida, é uma área da ciência que a ciência nada sabe. O senhor concorda com isso? Isso, concordo. E é impressionante, porque não existe vida simples. Você vê, por exemplo, uma ameba, o DNA de uma ameba, que é um organismo unicelular, e uma ameba é um alfabeto de 4 letras, não é? ATCG, adenina, timina, citosina e guanina. A informação dentro do DNA de uma ameba é equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. É impressionante. Enciclopédia para os jovens é uma coisa que a gente usava quando era jovem, que é tipo uma Wikipedia em livro. O que é enciclopédia? Pode...